Bom, o resultado apresentado pelo Estado nesse primeiro quadrimestre, ele é muito bom, né? São 5 bilhões e 100 milhões de reais de resultado primário e 5 bilhões e 400 milhões de resultado nominal. Talvez seja o melhor resultado da história, não sei em termos percentuais, mas em números absolutos, muito provavelmente. É um aumento provocado por dois grandes motivos, se eu não estou errado. Primeiro, a inflação, que faz o preço dos produtos subir, por consequência, a tributação também subir, e os dividendos da Copel e da Sanepar. Quase R$1 bilhão nesses primeiros 4 meses de dividendos da Copel e da Sanepar. E esse orçamento aumenta para todos os poderes, porque ele vai ser repartido para todos os poderes, embora muito, talvez perspicazmente, o Estado já há algum tempo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, subestima o orçamento e coloca uma cláusula que o excesso de arrecadação não vai ser repassado para os demais poderes. Me parece que o único motivo para isso é essa subestimação em, às vezes, bilhões de reais, é para não repassar o excesso de arrecadação para os demais poderes. No entanto, senhor secretário, a gente continua vendo os demais poderes vivendo numa ilha de prosperidade e num mar de austeridade. Minha equipe acaba de levantar aqui, eu agradeço a ela. Por exemplo, o Judiciário tem em fundos 1 bilhão e 300 milhões de reais hoje, nesse momento. O Ministério Público, 219 milhões. E o Tribunal de Contas, 318 milhões de reais. E eu pergunto quando que o Executivo vai enfrentar os demais poderes do Centro Cívico para que, por exemplo, haja justiça na distribuição de valores de pessoal. Recentemente, o governador Ratinho sancionou tacitamente uma lei que criava 540 cargos comissionados aqui no Centro Cívico. Boa parte deles sem necessidade nenhuma, um aumento de despesa de 100 milhões de reais por ano para o paranense pagar a conta. Me parece que está faltando esse enfrentamento. Eu gostaria de que o senhor falasse um pouco a respeito disso. A segunda pergunta, senhor secretário, tem a ver com a contabilização dos gastos com despesa de pessoal. No último quadrimestre do ano passado, na apresentação que o senhor fez aqui, eu me lembro de um quadro, e eu fui conferir hoje de novo, que dizia o seguinte, que com a contabilização das organizações sociais como despesa de pessoal e com o reajuste de 3% que foi dado ao servidor do Executivo, as despesas com o pessoal ultrapassariam o limite de 49% da receita corrente líquida. Isso aconteceu, se eu não estou enganado, tanto a despesa das organizações sociais quanto o reajuste aconteceu, o reajuste com certeza, e a despesa caiu para 40%, ou seja, não superou o limite de 49%. Está sendo contabilizada a despesa pessoal como havia determinado a Secretaria do Tesouro Nacional? Essa é a segunda pergunta. Mais uma só, secretário. Dentro dessa segunda, eu vou adicionar uma outra subpergunta. O Estado está utilizando aquele parcelamento da Lei Complementar 178 de 2021, que daria 10 anos para reduzir gastos com despesa de pessoal, ou não está sendo necessário aqui no Estado do Paraná? E, por fim, e depois eu repito as 3 perguntas para o senhor lembrar. A terceira pergunta é o seguinte: o senhor mencionou durante a apresentação 2 programas de recuperação fiscal do Estado. O Refis recuperou 100 milhões de reais, o Refis da pandemia. E o programa Retoma Paraná, voltado só às empresas em recuperação judicial, 85 milhões de reais. Eu fiquei até impressionado com esse número, 85 milhões de reais só com as empresas em recuperação judicial. Nesses 85 milhões de reais, o Estado recebeu em dinheiro ou em compensação de precatório? Então, as 3 perguntas. Primeiro, o enfrentamento do Executivo em relação aos demais poderes. Segundo, como é que está sendo a contabilização das despesas com o pessoal, em especial se está sendo utilizado o critério da STN, e está havendo o parcelamento da Lei Complementar 178. E terceiro, como foi o pagamento dos 85 milhões de reais do programa Retoma Paraná das empresas de recuperação judicial, se foi em dinheiro ou se foi em precatório. Respondendo pela última, eu estou falando só em recursos em dinheiro, tá? Porque a parte de precatórios ele vai ser objeto ainda de apuração. Mas a parte de precatório pode chegar aos 2, refis pode chegar a alguma coisa como R$1 bilhão, tá? Os 2 somados, tá? Estou falando só em recursos que entraram de fato no caixa, tá? Com o precatório vai mais R$1 bilhão em precatório, em compensação? Os 2 programas podem chegar a R$1 bilhão. Podem chegar. Por quê? Porque tem a apuração, verificar se o precatório é correto, se ele foi adequado e tal. Isso ocorrerá ao longo do ano.
tá? Perfeito. Tá bom? Com relação à contabilização, esse trimestre, a contabilização das OS ainda não seguiu o padrão da STN, ainda por uma questão metodológica, e não conseguiu ainda apurar de forma correta qual é o impacto. Tá? Não foi só o Paraná. No Brasil inteiro, todos os estados, nós estamos discutindo no Fórum dos Secretários qual é a forma de fazê-lo, porque as metodologias não são as mesmas entre os estados. Então, existe uma dificuldade de padronização. Então, nós estamos dando a informação e faremos a apuração mais correta e encaminharemos. Tá? Então, é o seguinte, os dados com o pessoal estão, na verdade, se você saber se está correto, podem ser muito maiores do que estão apresentados aqui na tabela, podem ser, de fato, 1,5% a mais do que estão apresentados na correta. Agora, se por acaso o PLP 211 for aprovado, isso vai ter um impacto de 4,5% na proporção de gastos de pessoal com proporção da receita, aí ultrapassaria o limite automaticamente. Não só o estado do Paraná, mas todos os estados explodiriam. Tá? Com relação aos poderes, o que eu faço é tentar, de forma harmônica, construir uma relação em que os excessos de arrecadação não sejam repassados para os poderes na medida em que eles têm sobra de caixa e superávit. E por conta da PEC 109, os saldos nos poderes deveriam ser automaticamente repassados para o Tesouro, por conta da 109. Nós estamos negociando com os poderes para que haja esse período. Mas devemos salientar que a Assembleia Legislativa é um poder que sempre colabora com o Estado e tem feito os repasses sempre que há a possibilidade, sempre que há a disponibilidade de recursos na Assembleia, ela sempre faz frente a essa nossa necessidade de recursos. Tá? Eu tenho feito agora o seguinte, não é um embate para o secretário de Fazenda fazer, porque eu não me relaciono com os poderes. Eu sou subordinado ao Poder Executivo, mas eu tento administrar de forma harmônica uma relação e construir para que estes excessos de arrecadação sejam direcionados para pagamento das funções de educação, saúde e segurança, de forma harmônica entre os poderes. Só para exemplificar, senhor secretário, um servidor de nível médio do Tribunal de Contas ganha mais de R$20 mil de média. O Ministério Público recriou, com a votação favorável dessa Assembleia, a licença-prêmio para os servidores do Ministério Público, que foi extinta para os servidores do Executivo. Os promotores e juízes recebem, todo ano, indenização de licença-prêmio ou férias não gozadas, que são valores altíssimos, o que não acontece com os demais servidores. Eu acho que seria necessário, por parte do Estado, encarar isso.